Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Epicast. E hoje, pessoal, vamos fazer aqui a análise técnica da Epicast e do Bitcoin, pessoal. Duas moedas que não estão passando ali por uma fase muito boa. Na real, todo o mercado de maneira geral, se você pegar ali mercado de ações lá nos Estados Unidos, mercado de ações aqui no Brasil e também as próprias criptomoedas de maneira geral não vem tendo um bom desempenho, está tendo um desempenho de queda, o desempenho pode se acentuar ainda mais, pessoal. Sim, não vou aqui mentir para vocês, esse tipo de performance ruim pode se estender ainda mais para os próximos dias, próximas semanas, e é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então já viu que esse vídeo está bem importante, tá? Você faz trade, se você tem Bitcoin na carteira, tem Epicast na carteira, fica conosco até o final desse vídeo, que eu garanto que você não vai se arrepender. Mas claro, né, para aqueles que já estão chegando agora, já vai dando aquele like maneiro, compartilhando esse vídeo, e também se inscrevendo aqui no canal da Epicast Brasil, caso não seja inscrito, beleza, pessoal? Mas enfim, vamos compartilhar aqui a minha tela com vocês para mostrar primeiramente, né, a nossa análise que vamos fazer agora aqui da Epicast e posteriormente do Bitcoin, tá, pessoal? Mas agora vamos aqui analisar a Epicast na paridade de Tether na Exchange CoinEx, pessoal. Bem, como você pode ver aqui, a criptomoeda estava ali no sentido de lateralização, né, estava aqui numa performance lateral, porém, a partir do dia 4 de março, pessoal, a criptomoeda começou a despencar, e um tipo de curiosidade bem interessante aqui, pessoal, vamos aqui ao gráfico, deixa eu ver aqui, de um dia, só para ver se de fato há o mesmo cruzamento que eu estou vendo aqui no gráfico de 4 horas, deixa eu ver, não, pessoal, ainda não. Preste atenção, pessoal. Vocês estão vendo essas linhas aqui, ó? Essa linha verde é a linha de 50 períodos, a linha amarela é a linha de 100 períodos e a linha vermelha é a linha de 200 períodos. Então essas linhas aqui, né, são médias móveis, então essas médias são calculadas mediante aos períodos, ou seja, mediante aos candles. Essa vela aqui, perdão, essa média aqui de 50 períodos são os últimos 50 candles, essa média aqui de 100 períodos, os últimos 100 candles ou 100 velas, tá? Enfim, e essa média aqui de 200 períodos é feita mediante ao cálculo das últimas 200 velas. A gente está aqui no gráfico diário, no período de velas diárias. E se houvesse aqui o cruzamento dessa média móvel de 50 períodos com essa média móvel aqui dos 200 períodos, haveria o chamado cruzamento da morte, tá, pessoal? Então isso poderia indicar um tipo de continuidade de desvalorização a longo prazo, coisa que ainda não aconteceu. Você vê que esse tipo de cruzamento já aconteceu lá no 4 horas, porém o cruzamento da morte mesmo tem que acontecer no gráfico diário, tá? Você vê, olha só, essa nossa média verde de 50 períodos cruzou a média vermelha de 200, tá? Porém, é um tipo de padrão bem específico que acontece somente lá no gráfico de um dia, mas ainda assim, pessoal, a gente vê aqui alguns tipos de elementos que nos mostram aqui que para os próximos dias, principalmente, né, talvez até a próxima semana, daqui a 2 semanas, o preço da Epicast, ainda que volte a subir, né, o preço atualmente está custando 34 centavos de dólar, porém, ainda que o preço ele volte aqui para patamares superiores ali próximo dos 48, 50 centavos de dólar, a tendência, não a certeza, mas a tendência é que o preço possa sofrer novos reveses, novas baixas, tá, pessoal? Então não vão se contentando aí caso o preço ele volte a subir, não, porque a tendência atual agora é uma tendência de queda, tá? Vou aqui traçar junto com vocês as nossas linhas intermediárias, suportes e resistências, tá? Para quem não sabe sobre esses conceitos, pessoal, é basicamente, né, a gente traça essas linhas aqui mediante a pelo menos 2 toques. Então o preço, houve aqui um toque, houve aqui um segundo toque, a gente já pode traçar qualquer dessas 3 linhas. Suporte fica abaixo de todas as linhas, resistência acima de todas as linhas e linhas intermediárias ficam entre essas 2 linhas, tá? Quem quiser saber um pouco mais sobre o que seria suporte, resistência, linhas intermediárias, só dá uma busca rápida no YouTube, no Google, que você vai entender o conceito, beleza? Mas vamos aqui, ó, traçar a nossa resistência, vamos aqui traçar algumas linhas intermediárias. E por que eu traço essas linhas intermediárias, pessoal? É muito importante para que a gente, só um minutinho, é muito importante para que a gente veja, né, onde a gente pode dar determinado sinal de compra ou de venda, tá? Nós vamos aqui continuar a fazer aqui essas linhas intermediárias, acho que uma por aqui, mais outra aqui, e outra aqui embaixo, tá? Pois bem, pessoal, mas obviamente, como vocês estão analisando aqui, ó, o preço ele está abaixo das nossas médias móveis, está abaixo de uma nuvem de Shimoku, pessoal. Essa mancha aqui seria a nuvem de Shimoku negra, a mancha vermelha, a nuvem de Shimoku negra, a mancha verde, a nuvem de Shimoku branca, tá? Então você vê que ele está abaixo de uma nuvem de Shimoku negra e que está
se tornando cada vez mais espessa, ou seja, a assertividade da nuvem frente ao preço, ou seja, o preço ele bater na nuvem e voltar a retrair é muito grande e se torna cada vez maior com o passar do tempo. O preço está abaixo da média, que também serve como um tipo de contentor de preço, né? Então o preço muito dificilmente, olha só, você pode até observar as velas anteriores. Essa vela subiu, saiu exatamente aqui dos 34 centavos, que é o preço que ele está atual, chegou ali a bater os 49, 50 centavos exatamente e voltou a cair. Você vê que a vela finalizou até mesmo abaixo aqui dessas nossas médias. Então as médias contiveram um preço e também, olha só, pessoal, o piso da nossa nuvem de Ichimoku fez aqui a sua lição de casa também em ajudar a derrubar o preço. Então, olha só, o preço ele finalizou aqui, teve aqui um pequeno gap, né? Então o preço ele iniciou aqui, mas logo em seguida já voltou a cair, por mais que o preço ele tenha tentado subir novamente. Então, por isso que eu falo, pessoal, já tivemos tentativas aqui do preço ele tentar romper tanto as médias móveis quanto a nuvem de Ichimoku e não conseguiu. Isso com a nuvem de Ichimoku nessa espessura. Imagina a nuvem de Ichimoku se tornando cada vez mais espessa. Então vai ficar muito difícil para o nosso preço conseguir novas altas. Tá? Então se você está fazendo ali trade em Epcash, é muito mais interessante nesse momento você fazer operações vendidas. Sim, você pode lucrar com o mercado em baixo, o mercado caindo, você também pode fazer determinados lucros, tá? Então é muito mais interessante nesse caso aqui, nesse momento, você realizar essas operações vendidas. Você poderia operar comprado? Sim, você poderia operar comprado mediante um possível suporte aqui embaixo, olha só, você operaria aqui visando uma possível alta e uma venda aqui mais acima, próximo aqui dessas médias ou então da nuvem de Ichimoku. Mas é aquela história, né, pessoal, como falava o Charles Down, que é o pai da análise técnica, ele falava o seguinte: siga a tendência, nunca reme contra a maré. Então nesse caso aqui, não vale a pena você ir contra a tendência, que a tendência principal aqui é de baixa e seria uma operação bem mais arriscada você operar comprado, tá? Mas nesse caso aqui, pessoal, continuidade de baixa, pelo menos até, ainda que o preço suba, né, não falo baixa para o preço atual, caso o preço ele suba para essas regiões de preços mais acima, a possibilidade de baixa até o dia 16, até ali início, né, até início a meados da semana que vem, tá, pessoal? Claro, e agora vai depender, digamos assim, a partir daí, como essa nuvem vai se comportar, como as médias vão se comportar, porque se essas médias móveis também começarem a se aproximar, ficarem as três juntas, elas perderam força. Se elas começarem a se alongar, aí a dificuldade aumentará ainda mais, porque as médias se tornarão mais importantes, mais difíceis de serem rompidas, tá? Então, a principal possibilidade para a Epcash é uma possibilidade de queda no curto prazo, tá, pessoal? No curto prazo, no espaço de tempo ali muito rápido. Então, você sendo trader, você vendo o preço chegando próximo dos 50 centavos, seria interessante você realizar uma venda, né? Você vai ali operar vendido, beleza, pessoal? Mas enfim, vamos aqui analisar agora a BTC, Bitcoin, BTC, USDT, Bitcoin Tether na Binance. Então, pessoal, o Bitcoin Tether também vem passando ali por um momento de baixa. Olha só, se você pegar aqui, ó, o preço chegou, né, o preço ele chegou recentemente, lá no dia 20 de janeiro, a bater os 109 mil, né, parece que foi o topo histórico atual, que chegou ali próximo dos 110 mil dólares, mas de lá para cá, pessoal, veio tendo aqui uma queda, e a partir do dia 24 de fevereiro, houve ali uma queda bem acentuada. Porém, diferentemente da Epcash, pessoal, ainda que estejamos vendo aqui uma nuvem de Ichimoku negra, sim, que está se tornando cada vez mais espessa, principalmente a partir do dia 15 de março, aqui eu estou conseguindo vislumbrar um fundo duplo, pessoal, olha só, fundo duplo. Você vê aqui, ó, meio que um fundo duplo. Isso aqui é um tipo de padrão em que a principal tendência é do preço, caso ele passe aqui desse meio, né? Então, nesse caso, caso o preço ele volte a subir acima dos 94 mil, né? Caso ele rompa aqui essas nossas três médias móveis, com aqueles períodos que eu já falei para vocês, de 50, 100, 200 períodos, e também consiga romper aqui essa nossa nuvem de Ichimoku negra e passe aqui dos 94, o preço ele poderia, né, ver uma certa recuperação. Porém, eu falo para vocês que não vai ser nada fácil esse tipo de performance, dado que romper essas médias já não vai ser fácil. Veja bem, olha só, o preço ele tentou aqui romper as médias duas vezes aqui, ó, nesses dois movimentos, e não conseguiu. Então, para que o preço ele consiga romper, né, essas médias móveis, teríamos que ter um volume de negociação muito forte, né, para que o preço também consiga romper. Na real, essa nuvem de Ichimoku ainda não está tão espessa assim, mas a partir do dia 15 vai se tornar mais espessa, tá? Então, o preço, se ele quiser passar para faixas posteriores, ele tem que passar aqui justamente nessa faixa aqui, essa nossa nuvem de Ichimoku tá um pouco mais fina, tá? E, pessoal, atenção agora que eu vou falar para vocês, tá?
não é somente isso. Essa faixa aqui, eu vou até colocar aqui, ó, algumas linhas intermediárias para que vocês vejam. Peraí, só um minuto, pessoal, aqui, linha intermediária, linha horizontal, aqui, ó. Então, olha só, essa linha intermediária aqui, pessoal, é a mais forte que tem. Essa dos 90, isso nesse período aqui, nesse período que a gente está analisando, tá? Os 95.300 é a faixa mais forte que tem, porém, as faixas superiores, por exemplo, a faixa aqui dos 96.800, a faixa dos 98.300, cadê? A faixa dos 99.400, então são faixas muito importantes que você vê vários toques e retrações, você vê o preço ele tocando e não consegue romper. Eu acho que se o preço ele quiser, de fato, dar uma guinada para cima mesmo, além de passar por essas médias móveis aqui que estão acima do preço, além de passar da nuvem de Shimoku que também está acima do preço, e além de isso, para o preço ele chegar aqui, ele já vai ter que ralar muito, e depois dessa ralação toda, o preço ainda tem que passar por essas linhas aqui. Aí sim, se ele conseguir se consolidar acima aqui dessa linha, formando um padrão de uma bandeira de alta, aí sim a gente pode ver uma movimentação mais forte para o Bitcoin. Então, é o seguinte, pessoal, Epcash, a gente tem ali uma movimentação mais provável de queda, ainda que o preço ele pode voltar ali para 50 centavos, a tendência é voltar ali para os 40 e poucos, 30 e poucos centavos de dólar. Já o Bitcoin está ali no purgatório, o Bitcoin formou aqui um fundo duplo, um tipo de padrão que pode catalisar uma alta, porém, ainda existem muitas barreiras para que o preço ele possa reacender novamente, tá, pessoal? Eu não acho que o Bitcoin morreu, como estou falando, é o estouro da bolha. Não é, pessoal. Acho que ainda estamos aí no meio do ciclo, tá? Eu posso estar enganado? Posso. Eu não sou dono da verdade, não sou profeta, mas eu acho que estamos no meio do ciclo. E o Bitcoin está sendo, sendo impactado, melhor dizendo, pelo mau humor do mercado, né? Você pega até mesmo as ações lá dos Estados Unidos, né? Empresas estão perdendo trilhões de dólares, pessoal. Então o mercado não está caminhando de maneira muito favorável, né? A gente tem alguns países, como por exemplo o Brasil, que está oferecendo um bom retorno ali na renda fixa. Então está sendo mais interessante para alguns investidores, a maioria deles, tirar dinheiro de mercados mais arriscados, como por exemplo Bitcoin, outras criptomoedas, até mesmo ações, e estão colocando nesses mercados mais tranquilos, mais garantidos, digamos assim, que seria a renda fixa. Porém, pessoal, acho que essa fase de mau humor do mercado tende a passar, e com o passar do tempo, passando essa maré de azar, passando essa, digamos assim, esse temporal, eu acho que o Bitcoin pode se reanimar sim, acho que isso aí é algo temporário. Você vê que o preço do Bitcoin chegou ali nos seus 78 mil, exatamente a faixa que algumas pessoas falavam que era o gap do Bitcoin, né? Tinha que fechar esse gap, essa janela tinha que ser preenchida, essa lacuna tinha que ser fechada para formar ali um certo tipo de suporte para então passar a subir novamente, e foi exatamente isso que aconteceu. E na minha visão, para o Bitcoin, se fosse para eu apostar numa alta, isso no médio prazo, numa alta ou numa baixa, eu apostaria na alta, pessoal. Acho que a alta pode voltar sim, tá, galera? Mas, pô, pessoal, por hoje é só. Agradeço aí a todos que se mantiveram até aqui o final do vídeo, tá? Semana que vem, entre o início da semana e o meio da semana que vem, eu pretendo fazer outro vídeo de análise, mostrando aqui a análise do Bitcoin e da Epcash também, assim como eu fiz agora, tá atualizando para vocês, né? Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí, dá essa força pra gente, tá? E também se inscreve no canal se você não for inscrito. Mas por hoje é só, nos vemos na próxima, até mais.